Olá, pessoal. Vamos continuar corrigindo atividades da apostila Aprender Sempre, do segundo ano do ensino médio, volume 2, 2021, página 61. Sequências de atividades 1, aulas 1 e 2. Objetivo: como variam as grandezas? Objetivo da aula: reconhecer uma proporcionalidade direta na relação entre duas grandezas. Identificar a proporcionalidade direta entre duas grandezas. Determinar o valor de grandezas diretamente proporcionais por meio de regra de 3. Algumas ciências baseiam-se na medição, outras são mais voltadas às descrições e classificações. Para alguns profissionais, medir é uma ação corriqueira. Todos temos alguma ideia sobre a que se refere o ato de medir. Um comerciante poderá sentir dificuldade em vender seus produtos se não realizar medições. Um estilista poderá ter problemas em desenvolver os seus projetos se não realizar algumas medições. Um profissional de recursos humanos costuma realizar o controle das horas de trabalho realizadas pelos seus subordinados. Um analista de sistema poderá sentir dificuldade se não conferir a capacidade de armazenamento de sua máquina. São variadas as situações que envolvem medições. Existem diferentes coisas que podem ser medidas e todas elas são chamadas de grandezas. Então, a massa que o comerciante precisa verificar para vender seus produtos, os comprimentos que o estilista precisa conferir para fazer as suas produções, o tempo de trabalho que o profissional de RH acompanha e a capacidade de armazenamento de computadores são exemplos de grandezas. Para cada um deles, é possível utilizar um instrumento de medida adequado. Medir, na prática, é comparar uma quantidade de grandeza com outra quantidade da mesma grandeza, que se denomina como unidade de medida. As unidades de medida podem ser padronizadas ou não. Quilograma, kg, metro, m, hora, h e gigabytes, GB, são exemplos de unidades padronizadas. Enquanto palmos e pés não têm um padrão. No nosso dia a dia, nos deparamos constantemente com algumas grandezas. Umas são mais comuns do que outras. No entanto, todas são úteis, dependendo do contexto. Pensando nisso, responda. Para um pedreiro, quais grandezas são indispensáveis? Então, gente, pedreiro. O que o pedreiro faz que envolve grandeza no seu dia a dia? Então, vamos escrever aqui alguns exemplos de grandezas que o pedreiro utiliza no seu dia a dia. Por exemplo, o pedreiro faz massa, ele precisa da massa para assentar os tijolos nas paredes. Então, tijolos, quantidade de tijolos, é uma grandeza. Eu vou colocar aqui a quantidade de tijolos. É uma grandeza que ele utiliza no seu dia a dia. Ele faz massa, então para fazer massa ele precisa de areia. Tudo é quantidade, viu, pessoal? Areia, cimento, massa. Ele utiliza ajudantes, então é número de ajudantes, é tudo quantidade dessas coisas aqui. Essas grandezas seria o número de ajudantes, quantidade de massa, ou o volume de massa, ajudantes. Ele trabalha com tempo, né, que é uma grandeza muito utilizada por qualquer profissional. Quantas horas ele vai precisar para levantar uma parede, por exemplo? Quantas horas ele trabalha por dia? Se ele é o chefe dos pedreiros, ele vai precisar pagar os salários, né? Salários dos ajudantes de pedreiros.
e assim por diante. Água, a quantidade de água que ele vai usar, volume de água, né? Eu vou colocar volume de água, vou colocar só volume de água que ele vai utilizar para fazer a massa. Aqui a quantidade de tijolos, eu vou colocar aqui a quantidade, é melhor colocar quantidades de areia, quantidade de cimento, volume de massa, ajudantes, tempo, salário dos ajudantes, etc. Etc. Ok, pessoal? Então, esses são exemplos de grandezas que o pedreiro utiliza no seu dia a dia. Agora, um professor, que é o nosso ramo, né, dá aula para os alunos. Aí a gente já tem uma, a gente já falou até de uma grandeza, que seria número de alunos que a gente dá aula. Salas de aula, quantidade de salas de aulas. O que mais? O tempo, né? O tempo que a gente utiliza para dar aula. Quantidade de giz que a gente usa. O espaço na sala de aula. Que a gente utiliza. O que mais? A quantidade de carteiras, de lápis, de canetas que a gente precisa, etc. Então, são todas grandezas que o professor se depara no seu dia a dia de profissão. Exercício 3. Que tipos de grandezas são mais utilizados na profissão de médico? Então, você vai no médico. O que o médico precisa medir? Porque grandeza tudo pode ser medido. O que o médico precisa medir? Por exemplo, o médico pode medir o seu peso, né? Então, o seu peso, a sua altura, o que mais? O tempo que o médico gasta para fazer suas consultas. Uma das primeiras coisas que o médico faz quando vem paciente é tirar o quê? A pressão. Então, a pressão arterial. A glicemia, no caso dos diabéticos. O pulso, quantas vezes seu coração está batendo por um determinado tempo, e assim por diante, etc. Aliás, eu vou colocar mais alguma coisa. Quantidade de comprimidos que ele precisa receitar, né? Quantidade de comprimidos, etc. Agora, exercício 4. Você consegue identificar algumas grandezas relacionadas à profissão de jogador de futebol? Então, o jogador de futebol ele usa muito tempo de jogo, né? Tempo de jogo. Ele tem a área do campo que ele pode correr. Ele tem quantidade de jogadores no jogo. Ele tem número de bolas que está em jogo. Ele tem a quantidade de espectadores que estão vendo o jogo. Número de cartões vermelhos, amarelos, que ele já recebeu, etc. Né? E nós, como cidadãos comuns, nos deparamos com muitas grandezas em nossa vida. Identifique algumas delas, descrevendo a situação em que é utilizada. Na nossa vida, a gente usa muitas grandezas. A gente usa
por exemplo, a quantidade, o tempo, vamos colocar o tempo que a gente fica dormindo, o tempo que a gente fica acordado, quantidade de refeições que a gente faz por dia, número de vezes que a gente sai por dia, o salário que a gente recebe, o nosso peso, a nossa altura, a quantidade, etc. Tem muita coisa. Então, eu vou colocar etc. aqui. Exercício 6. Existem grandezas que, quando relacionadas com outras, apresentam uma variação que merece ser estudada com atenção, já que, percebendo-se como uma delas varia, é possível prever a variação da outra, através de leis matemáticas. Ele está dizendo com isso, gente, que tem dois tipos de proporção. Em relação a grandezas, a gente tem grandeza diretamente proporcional, que é quando a gente relaciona duas grandezas ou mais, e quando uma aumenta, a outra também aumenta. Isso que ele está dizendo que é possível prever a variação da outra. E outra que quando uma aumenta, outra diminui. Se existir proporção, a gente consegue prever exatamente a forma como ela vai aumentar ou vai diminuir. Então, item A. Veja as situações descritas a seguir e indique duas grandezas que estão se relacionando em cada caso. Situação 1. Comprei 4 canetas a 5,50 cada uma. No total, quanto eu paguei? Então, nesse exemplo, eu comprei 4 canetas a 5,50 cada um. E quanto que eu paguei? Quais as grandezas envolvidas? Se eu comprei 4 canetas, então é quantidade ou número de canetas. Vou colocar aqui, número de canetas. É uma grandeza. Qual a outra grandeza? 5,50 cada uma. O preço. Então, é o preço das canetas. Se você colocar só canetas, pode ser o preço, pode ser o número, pode ser o comprimento da caneta. Então, tem que colocar o que da caneta para ser identificado como grandeza. Agora, no total, quanto eu paguei? Se você comprou, agora vamos fazer uma conta. Você comprou 4 canetas. Cada uma custa 5,50. Que conta você tem que fazer para saber quanto que você pagou? Então, o total pago é igual que 4, que é o número de canetas, vezes o preço de cada caneta, que é 5,50, que vai dar quanto? Quanto vai dar aqui? R$21, que é o preço que você pagou. Vou colocar aqui, reais. R$21, ok? Situação 2. Com 1 litro de combustível, certo automóvel percorre 9 km. Quantos litros são necessários para esse mesmo automóvel percorrer 270 km? Então, você tem combustível em litro, então seria volume, vou colocar volume, que litro é volume, né? Volume de combustível é uma grandeza. Qual outra? A distância percorrida, certo? Em quilômetros, mas em termos de grandeza, a distância percorrida já qualifica como grandeza. Então, quantos litros são necessários para esse mesmo automóvel percorrer 270 quilômetros? Então, se com 1 litro de combustível você percorre 9 quilômetros, com 270 quilômetros, quanto você vai percorrer? Quanto que eu faço? Então seria volume total de combustível para 270 quilômetros. Isso vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 270 dividido por 9, certo? 270 dividido por 9 vai dar 30 litros de combustível para você percorrer 270 quilômetros. Ok, pessoal? Isso aí. Então, vamos para o próximo exercício.
Pense, próximo exercício, pense sobre as situações apresentadas na alternativa A e responda de que maneira as grandezas se relacionam, ou seja, o que ocorre com uma delas quando a outra aumenta, o que acontece com uma quando a outra diminui. Então, no exercício A, vamos voltar aqui no exercício A, para ver o que é o exercício A. A gente vai voltar aqui, dar uma olhadinha aqui no exercício A. Situação A, aliás. Você tem número de canetas e preço da caneta. Você compra 4 canetas, 5,50. Se você comprar mais canetas, você vai pagar mais valores. Então, quanto mais canetas você comprar, mais dinheiro você vai pagar. Quanto menos caneta você comprar, menos dinheiro você vai pagar. Então, vamos escrever isso em palavras. Vamos escrever isso vamos escrever essas palavras, vamos transformar em escrita, né? Quanto mais canetas nós comprarmos, mais dinheiro vamos ter que pagar. Quanto menos canetas comprarmos, menos dinheiro vamos ter que pagar. Então é isso, pessoal. Então, por enquanto, é isso aí, pessoal. Por enquanto é só. Então, até a próxima, então.